Bom, amados, ainda nessa mesma comunhão, eu gostaria muito que teu coração estivesse assim, gritando por Jesus, tá? Não tire o foco, Ele é o nosso foco. Você não está aqui por causa de homens, de pessoas. Você está aqui porque Jesus está aqui neste lugar. Parece prepotente falar isso, mas é uma verdade. Jesus disse: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então é uma verdade, Ele está aqui. Ele está ministrando o nosso coração, ministrando a nossa vida. Ele está trabalhando, sabe, nesse exato momento, a teu favor, querido. Operando no teu coração. Deus faz coisas poderosas, amém? Amém? Eu quero hoje poder falar um pouquinho do amor de Jesus para nós. O tema do nosso sermão é conhecê-lo verdadeiramente, né? Eu acredito que muitos conhecem Jesus, muitos, a maioria, e você não estaria numa igreja se não fosse por Jesus, né? Por Ele, ou por conhecer, ou por ouvir falar Ele, né? Só de entrar ali na frente e você já vê uma placa escrito Igreja de Cristo. Então, aqui é um lugar onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é adorado, onde os ensinamentos dele são falados aqui neste lugar. Então, é um lugar onde todos nós conhecemos a Cristo. O dia que Jesus entrou no nosso coração, querido, as trevas se dissiparam e a verdade de Deus começou a fazer morada dentro de nós. E é muito louco, porque em algumas pessoas esse processo ele é instantâneo. Em outras pessoas ele vai homeopaticamente, em doses pequenas, devagarzinho. Ele não é Deus que determina o quanto Ele vai se revelar a você, mas é nós, no nosso coração, o quanto nós queremos conhecê-lo. É esse desejo, né, dentro de nós que Deus pega e agora começa a entrar dentro de nós e mudar a maneira de pensar, de viver, de agir, sabe? As coisas começam a ser transformadas. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais parecido com Deus nós ficamos, amém? Ok? No mundo cristão, na nossa caminhada, na nossa jornada, existe uma guerra entre as trevas e a luz, constante. E muitos crentes falam: nossa, agora que eu vim para a igreja, o inimigo se levantou, as trevas se levantou, há uma dificuldade maior. Ou as pessoas, elas têm esse costume de falar, né? Os cristãos, eles falam muito sobre luz e trevas, né? Mas eu queria falar só um pouquinho para a gente poder entrar aqui no tema do nosso sermão. Às vezes a gente não percebe, mas as luzes sempre serão maiores do que as trevas, ok? Não podemos nos referir às luzes dizendo que, assim, alguém aumentou as trevas. Então, porque as trevas estão mais fortes, as luzes começaram a se dissipar. Amado, não, sabe, trevas é a ausência de luz. Quando nós falamos sobre escuridão, ela não existe por ela si só. É a falta de ter uma luz verdadeira. Então, as trevas não são os problemas, porque muitas vezes nós achamos que as trevas estão se levantando, ou existem, ou de alguma forma podem cercar as nossas vidas. Essa treva pode atrapalhar a tua caminhada de fé, a tua vida com Deus, a tua jornada com o Senhor, amém? Mas as trevas nunca foram um problema. Então, eu quero falar entre luz e trevas, aonde está o verdadeiro problema? Então, as trevas não são um problema, o problema é a ausência de luz. Então, o problema nunca está olhando para as dificuldades da tua vida, para os levantes da sua vida, para os perrengues que você passa, pela escassez, pelas perseguições, pelas humilhações, pelas faltas. O foco nosso sempre está nas trevas, quando o nosso foco deveria estar na luz, porque se existe as trevas, é porque está faltando luz.
Se a luz brilhar, toda a treva é dissipada. O sol se levanta, amados, e não há escuridão que o suporte. Não tem como. Então, na nossa jornada, o problema não são as trevas que nos rodeiam. Nós não deveríamos ficar preocupados com elas. Nós não deveríamos olhar para elas, dar atenção, mas nós deveríamos começar a se preocupar com a luz que tem em nós. Com a luz que está em nós. Porque um dia Jesus brilhou em teu coração. Um dia você teve acesso a essa verdade. Um dia você teve acesso à palavra de Deus. E de alguma forma Jesus entrou em teu coração, acessou o teu coração. E as trevas que havia dentro do teu coração se dissiparam. Foi neste momento que você falou: uau, existe uma esperança, há uma vida. Muitos de nós saímos do calabouço, saímos do poço, da escuridão, saímos das dificuldades da vida, porque essa luz nos alcançou. Eu sou um desses. Mas, conforme os dias se passam, conforme as horas se vão, os nossos olhos começam a se atentar para as lutas, para as dificuldades, para as trevas. E sentimentos começam a dominar o nosso coração. E a gente tira os olhos da luz. Nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a valorizar as trevas ao nosso redor. E aí nós estamos agora vivendo numa vida acostumados com as trevas, concordando, sabe, simpatizando, se relacionando com todos os sentimentos de trevas que tem dentro de nós. E talvez você fale assim: como assim, AP? Eu estou fazendo isso, eu estou pensando assim. É quando você começa a dizer, é quando palavras do tipo: o mundo está perdido. Ai, gente, que preocupação, o mundo está perdido. É tão difícil as coisas lá fora. Quando palavras dessas começam a surgir dentro de você: ai, os últimos dias são sombrios. Sabe, a gente não pode sair tranquilo dentro de casa, a gente não sabe se volta, se o meu filho vai voltar. Sabe, sentimentos de trevas, pensamentos tenebrosos, todo momento tem adentrado dentro do nosso coração por causa dos nossos pensamentos. A Bíblia fala que a boca diz o que o coração está cheio. O que teu coração tem falado, tudo é mais difícil para você, tudo é mais complicado, tudo se torna, não, só porque sou eu, vai dar ruim, vai acabar a luz, porque as trevas têm rodeado o nosso coração e nós estamos deixando de olhar para a luz, sabe? Do tipo, o diabo está furioso, o inimigo está bravo. Ei, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Há 2000 anos atrás, Jesus derrotou Satanás. O diabo é um derrotado. E depois que Jesus o derrotou, ele disse assim: dou poder a vocês para pisar, para desfazer a obra do mal, para governar nessa terra. Presta atenção. Não tem diabo que aguente quando você determina algo, amado. Não tem diabo mais forte que você, não tem trevas mais fortes que você. Sabe o que está faltando, amados? A luz. Falta você perceber o que Cristo fez em você. Então as trevas não são uma força ativa no reino espiritual. Elas não têm poder em si mesmo, mas a ausência da luz, a ausência da verdade,
A falta desta verdade é o que permite que as trevas ganhem espaço, existam, e te rodeiem, te cerquem, te desanime, te aflinja, te ponha medo. E muitos crentes que eram para andar em vitória, viver feliz, saber enfrentar as dificuldades da vida, vivem amedrontados, cercados por trevas. Olha que no livro de Marcos, capítulo 5, diz, verso 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está dizendo que eu e você somos a luz do mundo. Jesus nos chama para sermos luz. Então nós não fomos criados para fazer coisas, ou apenas fazer coisas para Deus. E a maioria das pessoas, elas acham que a sua vida relacional com Deus está pautada em fazer coisas, obras de piedade, que são boas, que é justo, que é verdadeiro. Mas não foi para isso que o Senhor me chamou. O maior desejo de Deus, amado, não é ter súditos obreiros aqui, porque Ele tem um exército, milírias e milírias de anjos ao seu favor para trabalhar e fazer o que quiser. Deus não te chamou para fazer. Deus não morreu na cruz por você, para você ser um fazedor de coisas. Mas Deus fez tudo isso para que a luz dele possa brilhar e ele se relacionar com você. Deus fez tudo isso para ter intimidade com você. Glória a Deus. Então nós somos chamados para ter intimidade com Deus. Então quando a igreja não brilha, amado, as trevas parecem ser maiores do que a nossa realidade. Eu quero ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Deus trouxe luz para dentro de nós, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Essa luz, essa presença de Deus, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, trouxe para dentro das trevas, da escuridão do meu e do seu coração, o entendimento glorioso da glória e da graça de Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus por isso? Na face de Jesus Cristo temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Sabe o problema, amado? Essa gloriosa verdade que acabamos de ler, essa questão de uma igreja se posicionar como uma igreja que tem luz, que brilha. O problema está na superficialidade do seu relacionamento com Cristo. A superficialidade espiritual nos dias atuais tem sufocado a igreja.
eu fico muito feliz porque as igrejas estão cheias, aqui está cheio. Eu fico muito feliz porque pessoas estão vindo para a igreja, mais igrejas estão abrindo. Eu fico mais feliz se abrisse mais 10 igrejas nessa rua, porque de verdade, se esse povo que está aí nesse bairro se converter, não tem igreja aqui para suportá-los. E é melhor uma igreja do que um bar, é melhor uma igreja do que uma biqueira, é melhor uma igreja do que um comércio, é melhor uma igreja, porque alguém vai ser salvo nesse lugar. Porém, entretanto, muitas igrejas, muito número de cristãos, o Brasil quase 50%, mas superficiais. Uma espiritualidade bem rasa, uma vida bem rasa. Então, a superficialidade espiritual não é a falta de religião, não é a falta de um lugar para ir, não é a falta de atos religiosos, de ações religiosas. Porque se fosse a falta, eu já disse, estamos bem supridos. Temos bastante gente falando de Jesus, temos bastante gente fazendo obra. Só neste lugar aqui nós temos uma faixa de quase 100 voluntários, obreiros, trabalhando aqui nessa igreja. Então nós estamos muito supridos de pessoas religiosas, que fazem a obra da piedade, que trabalham. Temos pessoas aqui que contribuem com as ofertas, com dízimos. Nós temos pessoas que estão vivendo atos religiosos. E a pergunta é, por que nada muda? Por que nada acontece? Por que nada é transformado? Temos uma máquina a todo vapor, uma igreja, uma engrenagem, algo funcionando, porém, as pessoas estão sofrendo. Porém, a gente vê pessoas aqui com dificuldades, a maioria, com dúvidas, com questões aí mal resolvidas, vários sentimentos rodeando o nosso coração. Então não é atos religiosos que estão faltando, mas o que está faltando no nosso meio, para que as trevas sejam dissipadas, é um relacionamento real e verdadeiro com Cristo. É uma vida de verdade com Deus. Sabe, são muitos frequentadores de igreja, muitos servem na igreja, muitos conhecem as doutrinas. Sabe, eu vejo as pessoas falando de Deus. Você vai na escola, todo mundo fala de Deus, todo mundo tem um palpite sobre quem é Jesus, todo mundo tem uma opinião, na sua casa, enfim, todo mundo sabe de Deus. Mas nem todo mundo tem relacionamento íntimo com Deus. Mas nem todo mundo conhece a Deus verdadeiramente. Você conhece Deus de verdade? O cristianismo, amados, se tornou para muitos uma prática religiosa sem comunhão. É por esse motivo que há uma superficialidade espiritual. Parecem ser, mas não são. Sabe, eu quero dar um exemplo para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Muitos de nós lemos a Bíblia para pregar, para ministrar para outras pessoas, para poder falar da Bíblia, para poder ter assunto, mas nenhum se alimenta da Bíblia. Muitos de nós estamos presentes na igreja, mas ausentes no lugar secreto. Você vem para os cultos todos os domingos, é lindo, é bonito, e eu glorifico a Deus por isso. Porém, eu quero saber o teu lugar secreto, na tua casa, querido. Está vazio. Será que na tua casa tem a presença de Deus? Será que na tua casa você chora como você chora aqui? Será que na tua casa você para um pouco os seus afazeres, o teu trabalho, o teu dia e começa a ter consciência da presença de Deus? Ou não? É só no domingo que você lembra de Deus? Beleza, glória a Deus. Mas é isso que eu estou dizendo. Como nós queremos dissipar as trevas, sendo que nós não estamos andando na luz, não estamos tendo intimidade com Jesus. Muitos falam sobre Deus,
mas poucos falam com Deus. Você fala sobre Deus para todo mundo, mas quando você fala com Deus? Sabe, muitos sabem o que é pecado, mas poucos se arrependem. Poucos deixam de pecar. Muitos sabem falar e ministrar amor, mas vivem com o coração cheio de mágoa, de rancor, cheio de sentimentos. É só alguém olhar feio que você já... Cadê o amor, querido? Você fala tanto de amor, mas não sabe manifestar. Percebe a superficialidade da igreja? Não é assim que você vê as pessoas? Muitos chamam Jesus de Senhor, mas não obedecem a sua voz. Muitos fazem coisas para Deus, mas vivem longe de Deus. Sabem sobre Cristo, mas não são moldados por Cristo. Muitos conhecem informações, vocês sabem, tem bastante informação, mas eu não vejo transformação. Não tem mudança. E aonde está o problema? Sabe, muitos cantam sobre a eternidade, mas vivem com o coração na terra, amado. A vida está presa no agora, no hoje. O seu problema é agora. Então, Deus está dizendo que o problema nosso, essa superficialidade, todos esses sentimentos, tudo isso que eu falei aqui, se encaixa algum em teu coração, em tua vida. O problema não é as trevas, não é o diabo, não é a carne. É a falta de intimidade. É a falta de conhecer Jesus. É a falta de sentir o cheiro dele, de olhar para os olhos dele, de saber quem ele é de verdade. Ei, amado, se você não sabe, o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele está aqui no nosso meio, ele se entristece, ele se alegra, ele nos enche, ele tem ações, ele tem desejos, ele tem vontade. Você já se preocupou em pensar assim, Espírito Santo, qual que é a tua vontade? O que o Senhor está desejando de mim? O que o Senhor quer conversar comigo? Percebe que a igreja, ela é bonita, ela é funcional, ela tem agido, mas ela é superficial. João 17, verso 3, fala que quando nós conhecemos, a nossa vida é transformada, querido. Quanto mais conhecemos a verdade, mais transformação há dentro de nós. Então, o que está faltando na tua vida, não é algo sair das trevas, não é parar de pecar, querido. Eu não estou dizendo que você deve pecar, mas o problema é que você fica aqui, eu tenho que parar com isso. Não, você não tem que parar com isso. Você precisa conhecer Jesus. Você não conhece Jesus. João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, a vida eterna não é apenas um destino. Nós não estamos indo para um tour para o céu, onde nós vamos lá curtir. É um lugar de destino. Não, nós estamos indo para um relacionamento. No céu nós teremos relacionamento com Cristo. E esse relacionamento ele não começa lá, ele começa aqui. A partir do momento que essa luz brilhou dentro do teu coração. Então, amado, o que eu estou dizendo para vocês não é sobre saber sobre Deus, mas é sobre conhecer a Deus. Saber sobre Deus não transforma ninguém, não muda ninguém, mas conhecer a Deus, isso transforma. Eu lembro da minha conversão, e eu tive um encontro com Jesus.
E eu fiquei tão apaixonado, tão vidrado, que eu não queria largar dos pés de Jesus. Amado, está tão fácil para você. Está tão fácil para nossas vidas. Você não sabe, eu tinha tantos desejos mundanos. Eu tinha desejos sexuais, eu tinha desejos em relação à avareza, do roubo, do engano, da mentira. Eu tinha desejos aonde eu era um adicto, eu era um usuário de crack, um usuário de cocaína, um usuário de maconha. Eu tinha desejos que eram compulsivos. Ao ponto de eu me classificar como uma pessoa doente. Problemas psicológicos. Amados, eu abandonei minha família, eu abandonei pessoas que eu amo. Eu tratei mal pessoas que eu amei muito na vida. Mas o dia que Ele me encontrou, o dia que essa luz brilhou, o meu desejo foi cada momento conhecê-lo mais e mais e mais e mais, e não havia força em mim, não havia pecado em mim, não havia circunstâncias em mim que era poderosa para segurar a minha vontade e o desejo de conhecê-lo. E a cada dia que eu o conhecia, mais de mim era transformado, mais de mim era moldado. Eu nunca parei um dia para dizer assim, deixa eu ver hoje que eu preciso parar de errar e pecar. Eu nunca parei para falar, olha, eu estou fumando cigarro. Eu me converti e ainda continuei fumando cigarro. Eu nunca parei para falar, eu preciso parar de cigarro. Não, eu fumava tranquilo. Mas no meu relacionamento com Ele, Ele olhou para mim um dia e falou assim, você quer me dar algo importante? Eu falei, claro, eu te amo. Tu és lindo. Tu me amou sem eu ter um valor nenhum. Sem eu te querer, o Senhor foi atrás de mim lá nas trevas. O que o Senhor pediu, eu te dou. Ele falou, me dá teu cigarro. Eu falei, sério? Sério? Está aqui, ó. Nunca mais fumei. Não foi um homem que disse, ó, você tem que parar com isso, com aquilo. Os jovens aí, os solteiros, que têm desejos carnais, sexuais. Deixa eu falar uma coisa para você, não só os solteiros, que tem um monte de casado vivendo nesse problema aí, em adultério, em pornografia. Ei, amado, presta atenção. Sabe por que você está preso nisso? Porque você não conhece Jesus. Eu nem entendendo do que podia e do que não podia. Natasha era minha namorada, 5 dias de conversão. Aniversário do AP. O que ela vai fazer? Vou dar um presente, vamos namorar. Não vamos censurar isso, amém, gente? Qual é o problema? Nós temos que ser sinceros. E aí, estamos lá. Começamos a dar um beijinho. Daqui a pouco, eu percebo que aquilo não fazia sentido dentro do meu coração. Eu falei, não dá não. Eu vou embora. O quê? Eu falei, eu vou embora. Jesus está aqui dentro e isso não é legal. Eu não sei por que isso está me entristecendo. E se está entristecendo eu, está entristecendo ele, então eu não quero, vou embora. E saí daquele lugar. O que foi isso, amado? Eu não lutei, eu não fiquei lá. Ai, eu não posso, mas eu quero. Eu não posso, mas eu quero. Você está entendendo? Quando a gente conhece a Jesus de verdade, a gente abre mão com muita alegria, com muita emoção, com muita vontade, com muito carinho, querido. Então não é sobre saber sobre Deus, é sobre conhecer. Sabe, a verdadeira transformação vem da intimidade e não da performance religiosa. A gente vê hoje muitas pessoas que têm uma performance religiosa, têm características de religioso, mas não conhece Jesus. Eu não vou falar que você não é salvo, amado. Mas eu posso afirmar que você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, a sua vida era transformada. Então, é uma questão de relacionamento. Então, eu trouxe algumas coisas que apontam, sobre saber sobre Deus e conhecer a Deus. Por exemplo, saber sobre Deus é uma informação. Conhecer é relacional. Conhecer a Deus é relacionamento, é intimidade, é bater papo.
Saber sobre Deus é ter dados bíblicos, informações bíblicas, e todo mundo tem. Conhecer a Deus é ter intimidade diária com Deus, todos os dias. Saber sobre Deus é ouvir falar. Eu ouvi falar isso de Deus, eu ouvi falar aquilo. Conhecer a Deus é ouvir a sua voz. Eu ouço a voz. Saber sobre Deus é citar versículos. Conhecer é viver os versículos. Saber sobre Deus é frequentar a igreja. Conhecer é ser morada de Deus. Ele mora em mim, Ele mora em você. Saber sobre Deus é usar o nome de Jesus para tudo. As pessoas que sabem sobre Deus, ela usa o nome de Jesus para tudo. Conhecer a Deus é carregar o caráter de Jesus todos os dias. Saber sobre Deus, sabe, amado, é pedir bênção. Conhecer é desejar a presença dEle. O que você precisa nessa noite? Qual foi tua oração? De um milagre? O que nós precisamos, amado, não é de milagres, mas sim da presença dEle. Saber sobre Deus é fazer orações formais. Você muda até a voz para falar com Deus. Senhor e poderoso Deus. Você é tão esperto, perdão, mas é porque você não conhece a Ele. E o Senhor não está querendo aqui te condenar ou te deixar para baixo, amado. Essa palavra é para nos encorajar. Hoje há um grito de Deus neste lugar. Há um alarido dos céus, chamando a tua atenção, para você entender o caminho que você está indo. Para você voltar para o caminho da sabedoria e do conhecimento dEle. Sabe, você faz nas suas orações palavras tão convincentes. Olha, Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe de tudo, sabe? Você fica atribuindo valores na sua oração para que Ele possa responder. Ou você nem ora, tá? Eu estou falando aqueles que ainda oram, tudo bem? Mas conhecer a Deus, você não faz orações formais. Você revela a intimidade do teu ser. Você mostra quem você é. Você não muda a voz, você não muda o tipo, você chama Ele de Pai. Você tem intimidade. Você já ouviu sua oração? Faz um teste um dia. Grava ela. Depois você ouve e fala assim, caramba, como eu sou. Só sei. Não conheço. Faz o teste, mano. Põe lá, faz sua oração lá. Você vai ver, você vai até fazer bonito, porque está gravando. É? Ai. O que move o coração é a intimidade, o coração de Deus. Sabe, conhecer é ter diálogo sincero com Ele. É parar de ficar inventando prosa. Sabe, é tão verdadeiro esse negócio de inventar prosa que a sua oração ela é longa. Você fica pensando, deixa eu ver por que eu vou orar agora. E aí, você quer que fique mais longa a sua oração para falar que você teve mais tempo com Deus? Aí você fala assim, você começa assim, Senhor, eu te agradeço porque Tu és poderoso, maravilhoso. Legal, glória a Deus. Tu és poderoso, Tu és aquele que faz a obra na nossa vida. Morreu na cruz por mim, muito obrigado. Sabe, Pai, tem o pastor, o pastor é gente boa. Eu quero que o Senhor abençoe a vida dele. Sabe, que o Senhor ensine ele. E você começa a colocar palavras só para ficar longa a oração. Para com isso. Vai lá, mano, troca ideia com ele como você troca ideia com seu amigo. Jesus, ele falou que não nos fez mais servos, mas sim amigo. E por que você se relaciona com ele como um servo?
porque você só sabe sobre Deus, não conhece. Saber sobre Deus é saber o que é certo. Conhecer a Deus é se render ao que é certo. Entende? Existe um lugar secreto, querido. Um lugar de intimidade, sabe? Não é sobre um culto público, não é sobre você estar aqui. Não é isso, só aqui não te torna conhecedor de Deus, intimidade com Deus. Começa, é no teu secreto, é na tua casa, é quando você entra no teu quarto e fecha a porta e você lá tem tempo com o Pai. Sabe, qual foi a última vez que você levantou suas mãos aos céus? Do nada, sem pedir nada para Deus, sem ter acontecido nada, e só do nada você, eu te amo, Jesus! Qual foi? Qual foi a última vez que você do nada virou, Senhor, Tu és lindo, o Senhor está comigo, obrigado, eu te amo, obrigado por me salvar, obrigado, Senhor, pela Tua verdade entrar no meu coração. Sabe, isso tem que ser constante em nossa vida, todos os dias, toda hora. Nós temos que ter uma consciência plena da presença de Deus em nossas vidas. Mas não, existe um sistema religioso que o único momento que a gente sente a presença de Deus é aqui. Quer ver a prova? Se você fala em línguas, amém? Quem fala em línguas estranhas, não precisa se manifestar não, mas presta atenção. Qual é o dia que você fala em línguas estranhas? No culto, na hora da adoração. Aqui Paulo falou para não falar. Não, mas é performance. Eu preciso mostrar que eu falo em línguas. Não, mas é que o louvor estava bom e eu senti. Amado, de novo, você só sabe. Porque se você conhecesse, você oraria em línguas todos os dias. Todos os dias você vai trabalhar assim. Por quê? Porque quem ora em línguas fala com Deus secretamente. Não, mas aonde que tem que falar em línguas? É só no culto. Não, é na hora que você está tretando com o teu marido. Sabia? Na hora que o pau está fechando é a hora que você tem que falar em línguas. Mas só fala em línguas na hora da briga quem tem conhecimento e intimidade com Deus na presença dele. Ele se retira, ele vai lá para se acalmar e fica lá no banheiro trancado. Oh, Deus, eu não tenho palavra porque eu quero matar ele, então vou em línguas aqui para nós ficar bom. E as coisas começam a acalmar. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Intimidade com Deus não é tarefa, meu amado, é relacionamento. Sabe, quem conhece a Deus vence o pecado. Eu acho assim, querido, de verdade, vamos ser sinceros, vem mais pertinho de mim aqui, com o teu coração. Você imagina o quanto você entristece o Espírito Santo quando você está pecando? Você já parou para pensar que aquele que te comprou, aquele que morreu por você, está do teu lado e dizendo assim para você, não, mano, você consegue. E você está, sai daqui. Sabe, você já parou para imaginar o que teu erro gera no coração do teu amado? Isso é, se ele é teu amado. Sabe, quando a gente ama uma pessoa, a gente se esforça no máximo para não magoar essa pessoa. Será que você tem se esforçado para não magoar a Jesus? Sabe, está servindo aqui, gente. Está no meio da adoração, está no meio da intercessão, é membro dessa igreja, fala que é crente, mas vive em pecado. Sabe por que você vive em pecado? Eu não quero te condenar, o problema não é o pecado. Jesus pagou o preço do seu pecado. Está pago. O problema é que você não conhece Ele.
Porque se você conhecesse, você não pecaria. Ah, eu conheço e eu não acredito muito no que você está falando. Tá. Então, enquanto pessoas vivem no pecado, é porque elas sabem sobre ele, mas não o conhecem. Porque quem o conhece, não consegue continuar no pecado. Gente, dói demais. Dói demais. Porque a intimidade com Deus gera temor dentro do nosso coração. Sabe, você está falando com o teu amigo, está trocando uma ideia com essa pessoa, e ela sabe, vamos pensar o Paulo aqui e o Rafa, dois parceiros aí, vamos pensar assim, o João, enfim. Cara, você sabe do que ele gosta, mano, você sabe das ideias, você sabe que ele se magoa fácil nas brincadeiras, então você é cauteloso. Por quê? Porque você o ama, e você conhece ele. Se eu conheço a vontade de Deus, e se eu o amo, o próximo passo é eu agradá-lo. De verdade, querido, se o pecado não dói, é porque você só sabe sobre Deus. Eu disse esses dias, semana passada, não sei se eu falei aqui, mas do nada eu fui induzido a mentir. Pensa, eu fiquei em tanta tristeza dentro do meu coração. Eu fui entrar no condomínio do meu irmão e lá eles falam assim, que o menor não pode falar, não pode autorizar a entrar. E o Gustavo estava no carro. E eu falo isso com muita vergonha, porque ainda dói meu coração. E a mulher perguntou para mim, o morador está aí no carro? Eu falei, tá. E estava. Só que o Gustavo não falou, e ela falou, quem é? Aí o Paulo. Na hora, meu coração doeu. E eu fiquei tão envergonhado ali na frente deles. Eu falei, não, eu não sou isso. Eu não sei por que eu fiz isso. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, porque não faz sentido. Qual o problema eu esperar aqui e falar que não era? Não tem problema não. Por que eu fiz isso? Que imbecil. Sabe, é simples, querido. Tipo, AP, tem nada a ver, é só... Não, amado, tem sim, eu não quero, eu amo. Eu conheço ele, eu sei que ele não gosta disso, ele quer que eu ande em verdade. E nós não podemos ficar com essa cara aí, tipo, como se fosse tudo normal. Não, está normal, não. Está uma igreja superficial que não conhece ele de verdade. O seu problema não é teu marido. O seu problema é falta de conhecer Jesus. O seu problema não é dinheiro. É falta de conhecer Jesus. Então o nosso problema, as trevas, aquilo que nos rodeia, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o nosso problema, não é o foco. O foco é que está faltando intimidade com Deus. Conhecê-lo verdadeiramente. Posso ouvir um amém? Parece que vocês não estão muito empolgados. Mas eu acredito que vocês estão assim, para eu me confortar. É meu coração. Oh, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor está falando. Estou sério aqui, porque o negócio está sério mesmo. O Senhor está falando comigo. Então, amado, conhecer a Deus implica num relacionamento real. Sabe, o Senhor, Ele falou que nós devemos amar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E de todo o nosso pensamento. Em outras palavras, nós precisamos amar o Senhor de corpo, alma e espírito. Eu tenho certeza que se eu colocar um objeto de adoração aqui e falar para vocês, vem, se dobrem para esse objeto aqui, porque Deus vai abençoar vocês. De sinceridade, quem vem? Levanta a mão, quem vem?
Não, irmã, não faz isso não, vem não, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que não. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que vocês não vão vir. Por quê? Porque em espírito vocês estão sabendo adorá-lo. Só adoraram ao Senhor. Mas o Senhor não quer só o teu espírito adorando. O Senhor quer teu corpo também. O que você faz com o teu corpo? Como você cuida do teu corpo? Isso adora a Deus. Para quem você entrega teu corpo? Para quem você mostra teu corpo? Deus quer a tua alma. E a alma fala dos nossos desejos, vontades e emoções. Eu ouço as pessoas falar sobre isso e elas falam de novo, que é difícil. Eu vi a Aline ministrando louvor e ela falando aqui, tudo que eu tenho é teu, Senhor, é difícil, irmãos, às vezes. Eu entendo o coração dela para falar isso. Mas o difícil, a única resposta que temos que é difícil, é porque falta conhecer a Deus. Só temos uma informação sobre Deus. Então, 1 João capítulo 3, verso 6, só para testificar o que eu estou dizendo para vocês. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não ouviu e nem o conheceu. Então, o motivo das nossas... Deixa eu dizer algo, amado. O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Na verdade, ele não tem que existir. Quando acontece, é um acidente. Não algo que eu faço proposital. Só que o problema é o seguinte: depois que o acidente acontece, o outro passo que você vai dar vai ser intencional a resposta que você vai dar para Deus, porque você sabe que você errou, beleza, acidente, até aqui não tem condenação, mas e agora, o que eu faço? Eu preciso me arrepender. Então, o meu próximo passo é dizer, perdão, eu errei, eu não devia de ser grosso, eu não devia de fazer dessa forma, eu não devia de fazer, enfim, não importa o que seja, certo? Eu me arrependo. Mas se eu endureço o meu coração, agora, a minha intenção é andar em pecado. E como alguém que mora dentro de mim, que é santo, que é puro, convive com algo errado em mim. A palavra de Deus que diz que o Espírito Santo e nós somos um. Amém? Você crê nisso? O Espírito de Deus, ele está em nós. Ele é um conosco. Jesus disse, assim como o Pai somos um, eu e vocês somos um. Amém? Por essa junção, toda coisa ruim que não bate com o Espírito, tem que haver algo se movendo dentro de nós, rejeitando isso. Mas nós temos ainda, mesmo com Ele morando dentro de nós, habitando dentro de nós, nós temos ainda o livre-arbítrio, o direito de escolha, de dizer, eu quero endurecer o meu coração e ser assim, e ponto. E Ele não vai te obrigar a fazer nada. Porque Ele é muito amoroso, Ele é muito generoso, Ele é muito bondoso. Gente, conheçam a pessoa do Espírito Santo. Ele é delicado. Ele te convence. Ele é gentil. Ele é um grande anfitrião. Ele é maravilhoso. Não tenho palavras para dizer. Então ele não vai ficar assim, chato, até que você se convença. Mas ele vai dar sinais dentro de você. Percebe? Então quem o conhece não peca. Aí ele fala aqui, olha, nós lemos no texto de 2 Coríntios 4, no versículo 7, que temos, porém, tudo isso que eu estou falando, esse tesouro,
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em outras palavras, a vida cristã não é uma posição celestial, onde tem a superioridade, a nata aqui, a elite da igreja de Jesus. Não tem um crédito para o apóstolo tal, para um pastor, para um líder, para o que canta. Todos nós somos vasos de barro. Todos nós recebemos dessa gloriosa graça de Deus dentro desse vaso de barro. Para que não haja soberba dentro do nosso coração, para que não haja um sentimento do tipo, olha, eu consigo, você é fraco, ou eu sou melhor que alguém aqui. Não! Mas ao mesmo tempo, isso prova que se eu posso, amado, você também pode. Porque eu também sou um vaso de barro. Eu também sou algo que não tem valor. O vaso aqui está dizendo que não tinha valor, que não tinha em si próprio algo de valor. Então, do mesmo jeito que Deus tem feito na minha vida, Ele faz na sua vida e você se torna indesculpável. O que está faltando é conhecer a Ele. Eu não sou mais forte que você, minha irmã. Mas eu conheço Ele mais, talvez. Mas isso também não é glória para mim. Isso mostra para você que você pode conhecê-lo mais. Você precisa desejar isso. Você precisa permitir que essa fome comece a gritar dentro de você. Então não é apenas uma posição celestial para a gente se aparecer aqui. É manifestar Cristo em todos os lugares que nós estivermos. No nosso trabalho, na nossa vida, na escola, na faculdade, no ônibus, no trânsito, nos negócios, no comércio. É ser verdadeiro, é sofrer a causa de Cristo. Porque quem não conhece a Cristo não sofre por Cristo. Como você vai sofrer por alguém que você nem sabe quem é? Como você vai passar por lutas por alguém que você não tem nem noção? Sabe, muitos cristãos superficiais não encontram motivos para sofrerem por Cristo. Como que pode? Eu acho que eu estou muito sério aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus só para eu... Obrigado. É para Ele, não é para mim não, mas eu fico feliz, é porque eu acredito que eu estou sendo usado por Ele para falar para você. No verso 8 de Coríntios 4, 2 Coríntios 4, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Cara, essa frase, ela empolga-me. Ela contagia o nosso coração, amém, amém? Olha que é a realidade do que nós estamos falando aqui, amado. Olha a essência disso. Sabe, Paulo, quando escreve isso, Paulo sofreu açoites, foi apedrejado, foi perseguido, foi humilhado por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Cara, o que fez ele passar por isso? Se era só ele dizer, negar a fé, era só ele ser superficial, era só ele se esconder, é só ele ficar na dele, de boa. Foi porque Paulo escolheu tudo isso. E aí ele pega e traz essa palavra contagiando a igreja, fortalecendo a igreja, para entender que, ei, encare os desafios, encare as lutas, porque ele é real, ele é verdadeiro, vale a pena. Mas quem não conhece ele, não faz sentido isso. Quem só sabe sobre Deus, não consegue entender esse texto. Sabe, quando nós conhecemos nossas emoções, quando nós conhecemos a Deus, as nossas emoções, elas não são guiadas pela vontade da carne, porque a carne não quer passar por isso.
O teu homem natural não quer, ele quer fugir disso. E você pode ver, nós somos um bando de preguiçosos, um bando de pessoas que quer ficar com o pezinho para cima, tomando água de coco na sombra e já era, e ganhar dinheiro e viver a vida assim. Mas o homem não foi feito para isso. Isso é um padrão diabólico. Isso é uma imagem do diabo, do inferno, que a vida é sossego, sombra e água fresca. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no Éden, ele falou, ó, cuida, protege. Ei, você tem função, querido. Você não é um bonequinho à toa nessa terra, não, um Lego, não. Você é alguém muito importante, que governa, que domina. E você precisa entender isso. E essa revelação só vem com intimidade com Deus. Aí não importa as tribulações, não importa as lutas, você sabe a causa que você está carregando, o motivo por qual você está sofrendo. Quando nós entendemos isso, amado, nós começamos a tirar a nossa fé de ser uma fé intelectual, que é uma fé inteligente. Você não pode viver por uma fé intelectual. Quem só sabe sobre Deus tem fé intelectual. Mas quem conhece a Deus tem uma convicção íntima o porquê sofre e o porquê faz. Ninguém tira isso de mim. Não importa se você está aqui ou não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é para mim. Não importa se você concorda comigo, se eu estou certo ou errado, eu sei o que eu estou falando. Eu sei porque eu sofro. Sabe, aqui nós vamos entrar num termo de justiça de Deus. Porque a manifestação prática de quem conhece a Deus é justiça de Deus. Então, quem conhece a Deus anda na justiça de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. A justiça é mais do que uma posição espiritual, é agir conforme a natureza de Deus. 1 João capítulo 3, verso 7 diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, carregar a justiça de Deus é ser como Deus. Então, quem conhece a Deus manifesta a justiça mesmo em situações injustas. A obra da justiça é visível na nossa vida, sabe, quando você perdoa aquele que não merece ser perdoado. Você tem dificuldade de perdoar essas pessoas que não merecem? Então vamos lá, vai pondo na tua conta aí. Eu tenho dificuldade, AP, glória a Deus, não tem problema nenhum. Porque hoje você vai conhecer aquele que perdoou você sem cobrar nada de você. E você não merecia também. Amém? Você ama quando não tem razão para amar, ou quando tem motivos para se afastar. Você serve quando seria mais fácil se proteger, fugir. Você permanece fiel quando tudo ao teu redor te empurra para o oposto. Sabe, 1 Pedro capítulo 2, verso 20, assim, porque a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Ele está dizendo assim, se você erra, se você faz errado, e você é castigado porque você fez errado, é válido, você mereceu, você é conhecedor do teu erro, e sabe que você está sofrendo porque você errou, amém? Porém ele diz assim, mas se fazendo bem, se fazendo o que é certo, o que é justo, justiça de Deus, você é castigado, você é afligido e sofreis, olha o que ele está dizendo, isso é agradável a Deus. Só um ficou feliz por isso. Ai, amada, Sede, quero falar com você. Deus te chamou para crescer, mano. E Deus está pedindo para você eliminar as desculpas que você tem eliminado. Deus hoje está quebrando palavras sobre a tua vida, que te condenaram a vida toda. E você usou sempre essas palavras para dar desculpa por que você é assim, por que você faz assim.
Ele fala assim que ele abre agora uma porta. Ele quebra o véu do medo, da culpa, das condenações sobre a tua vida. E diz para você entrar para esse lugar secreto, nessa intimidade. E você vai ser diferente de tudo ao seu redor. Mas você vai entender o motivo e a razão por que você sofre. É por Ele. Recebe isso. Quando você sofre, que sente? Quando as pessoas injustamente falam sobre você, te julgam, sem saber teu coração e a verdade que tem dentro de você. E você esperneia, você fica brava, mas ficava, porque hoje Deus está mudando isso. Ele está falando para você, fica quieta, porque é aqui que você me agrada. Sofra por mim. Não é pelas pessoas, não é por você. Pare de colocar você no lugar desse sofrimento. É por Ele. Lembra que a tua dor, o teu choro, a tua lágrima está agradando Ele. Recebe isso. Sabe, igreja? Ele diz assim, ó, que quando nós sofremos, isso é agradável a Deus. Mas olha o que ele continua dizendo. Porque para isto sois chamado. Ei, querido. Nós fomos chamados para a justiça de Deus. Nós somos chamados para sofrer por causa do Evangelho. Nós somos mais fortes do que aqueles que não conhecem a Cristo. Somos mais fortes para suportar, para entender, para compreender, para ensinar, para ajudar. Mas muitas vezes nos colocamos num lugar de coitadinhos, ai, de aflitos, ai, de perseguidos. Ei, você é a luz. É muito maior quem está em você. Se Paulo sofria o que sofria, querido, é porque ele sabia a gloriosidade de carregar essa dor, esse sofrimento pelo Evangelho. Quando você é humilhado na escola, quando os seus amigos te chamam de babaca, de Zé Mané, de crentinho, alguma coisa. Ei, querido, você não está entendendo. É o momento de se agradar a Deus. Não se mistura. Não seja igual. Sabe, ele está dizendo aqui, que quando você se irrita com as perseguições, quando você luta da mesma forma, dando troco, batendo da mesma forma, sabe, isso é obra da carne, queridos. Você está sendo apenas uma pessoa igual à do mundo, sem luz. Mas quando você suporta com paciência e não muda a sua atitude, isso é obra da justiça. Amados, eu posso falar com muita convicção, eu sirvo ao Senhor 23 anos. E nesses 23 anos eu nunca mais lutei pelos meus direitos e pela minha justiça. E muitas vezes eu e minha esposa e minha família tivemos muito prejuízo. Muito mesmo. Financeiro, emocional, de estar em lugares que talvez nós gostaríamos de estar. Enfim, nós abrimos mão muito disso. Mas de verdade, o que o Senhor fez e acrescentou, tudo isso que nós abrimos mão nunca fez falta por aquilo que Ele colocou na nossa vida. E não fizemos isso por essa troca. Sabe, quantas vezes levantaram contra minha esposa, tentando tirar o emprego dela. E eu falo, ela chega em casa, ela me conta e fala assim, amor, tem mais um lá abençoado se levantando. Aí eu falo, vamos orar por ela, porque a gente sabe o Deus que a gente serve. Nós sabemos que a porta que Ele abre, só Ele fecha, ninguém pode fechar. Eu tenho um filho de 26 anos, ele ainda está um crente Raimundo. Um pé na igreja e um no mundo. Mas, amados, eu deito na minha cama e eu durmo em paz.
Porque eu sei que o Senhor, por mais que ele esteja de fora, o Senhor tem uma aliança comigo. E Ele o protege por causa de mim. Eu vejo as coisas acontecendo e às vezes rumores que tudo parece que vai dar errado. Eu e minha esposa paramos e ouvimos Deus e Ele fala, calma que eu estou no controle de tudo. E pode estar tudo destruindo, a gente mantém a nossa calma e continuamos sendo alegres. Nós vamos pular na presença dEle, você vai ver nós sorrindo, você vai ver nós encorajando, nós falando desse amor verdadeiro. Eu tenho força para isso hoje. Pode ser que amanhã eu não tenha. Mas amanhã eu só não vou ter força se eu perder hoje o lugar da intimidade com Ele. Então, se eu sei e conheço esse caminho, eu não posso negligenciar isso. Quer ser um crente vencedor? Para só de ouvir falar dEle, ou de saber sobre Ele. Comece a ter intimidade, comece a conhecê-lo, comece a aprofundar em conhecê-lo mais e mais. Sabe, a justiça de Deus em nós é o céu aparecendo no nosso comportamento. Então nós não podemos pagar o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. É isso. Ah, mas é difícil. De verdade, amado, só está sendo difícil porque você não conhece Jesus. Você sabe sobre Ele, porque o dia que você conhecer Ele, isso vai ser prazeroso. De verdade. Entenda isso. Conhecer a Deus nos leva a agir como Ele age. E isso é a justiça. Ela é visível nas situações mais difíceis. Então, a intimidade com Deus produz justiça visível. No casamento, no trabalho, sabe, até nas horas mais difíceis da vida. Então, rapidamente, como viver conhecendo a Deus? Priorize tempo com Ele. Priorize tempo com Deus. Não troque a sua agenda, as suas tarefas por um tempo com Deus. Desenvolva uma vida secreta com Deus, sabe? Cante, ore com Deus quando ninguém estiver vendo. Dê adoração, fale bem dEle, você e Ele, sabe? Não dependa só de ambientes espirituais para você falar com Deus. Permita que a intimidade que você tem com Ele crucifique a tua carne. É importante porque o pecado ele não é vencido pela força da vontade, mas por conhecer, pela luz do conhecimento da verdade. É na hora que Ele fala ao teu coração, permita. Quando Ele falar com você, você não está bem nisso, isso aqui tem que mudar, melhorar. Permita ser moldado. Permita, não resista. Manifeste Cristo nas suas aflições. Como eu disse, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque você tem que pensar assim. Paulo está falando tudo isso. Sofreu, está condenado, vai ser preso, vai arrancar a cabeça dele. E ele está falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Então, o que eu estou querendo dizer, amado, Deus não está te pondo numa fornalha e colocando você para ser humilhado e sofrer para caramba, não é isso não. Mas as tribulações que aparecem, as lutas, as dificuldades, elas são leves e momentâneas, e para produzir na nossa vida, olha só, um peso eterno de glória muito excelente. Então, a tribulação, ela produz glória em nós, presença de Deus em nós, mais conhecimento de Deus. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Então, a fé, amado, não é ausência de sofrimento. Pessoas, elas falam que está sem fé porque elas estão sofrendo. Não, a fé não é ausência de sofrimento. A fé é a presença de uma certeza maior que qualquer tipo de sofrimento. Então, a fé não remove a tempestade, mas ela sustenta o nosso coração firme na tempestade. É isso que você precisa entender. E essa fé, ela só é produzida, ela só cresce em intimidade com Deus.
Então a fé, ela não nega a realidade da dor, mas ela afirma a superioridade da verdade de Deus sobre a dor. Deus é maior. Por isso nós estamos firmes. Então crer não é escapar do fogo, é andar dentro do fogo. Entende? Não deixe, amado, o conhecimento tomar o lugar do relacionamento. Não substitua a presença de Deus pela sua agenda. Você precisa fazer perguntas sinceras do tipo: eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus? Você precisa perguntar isso. Qual foi a última vez que você buscou a Deus sem pedir nada? Qual foi a última vez que você passou tempo na presença de Deus só para saber que Ele estava ali do teu lado? Obrigado, Pai, que o Senhor está aqui. Só isso. Como eu disse, há um clamor de Deus nessa noite. Há um alarido de Deus chamando o teu coração para perto dEle. E Ele está dizendo assim: volte a me conhecer. Volte a me conhecer. Volte a me buscar nas madrugadas. Volte a ter tempo para mim. Volte, sabe, ajoelhar como você sempre fez. Volte pegar sua Bíblia com um cafezinho e você passar ali um tempo gostoso na presença dEle. Volte às canções dentro da tua casa que o adoram, que exaltam Ele. Sabe, as pessoas ficam falando: meu marido não vai para a igreja, minha mãe não vai para a igreja, meu pai... Ei, para que você quer eles trazer isso para cá? Esse lugar aqui é chato. Esse lugar aqui você fica sentado quase 1h30 ouvindo um carequinha falar para vocês e brigar com vocês. Vocês não trazem eles para cá, não. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que levar a igreja lá. Faz a casa sua um lugar de adoração. Faz teu pai ver você adorando. Faz teu marido ver você dobrando o joelho e clamando pela alegria do Senhor. Faz eles começarem a ter vontade da presença de Deus só através da sua vida. Ei, está mais fácil do que você imagina. O Senhor está te chamando, volte a conhecê-lo. Filipenses 3:10. Olha o que diz aqui: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feita conforme a sua morte. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Para conhecê-lo como se ele quisesse o conhecê-lo mais. Paulo já era convertido, já era apóstolo, usado por Deus, e mesmo assim ele dizendo: quero conhecê-lo. O que está acontecendo aqui? O que mostra para nós é que o conhecimento de Deus é progressivo. Não, eu cheguei até um momento, eu não conheci-lo todo, eu tenho que prosseguir em conhecer. Oséias fala sobre isso: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe, amado, quando um ser humano com a mente limitada pode conhecer todas as verdades do Senhor? É impossível. Mas enquanto eu tiver a chance, eu vou buscar isso. E conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Sabe, não é uma conquista intelectual ou teológica. Eu já aprendi sobre isso. Eu já sei sobre isso. Mas é uma experiência viva e contínua. É ter vida com Deus. Sabe, não é apenas saber o que Ele fez. É experimentar o que Ele é, pessoalmente. É isso que Jesus está querendo de você. A virtude da sua ressurreição. Olha só, Paulo desejava viver a vida que venceu a morte. Paulo desejava, viver aquilo que Cristo viveu. Ele venceu a morte, a virtude, o poder da sua ressurreição. Esse poder é a nova vida que age em nós pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele agora habita em mim, em você, querido. Mas para isso eu preciso conhecer. A ressurreição não é só um evento passado, mas é uma realidade presente para quem está com Cristo hoje.
Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Em outras palavras, o que ele está dizendo: quero conhecer Jesus de tal forma, de tal maneira, que a mesma vida que tirou Jesus de um túmulo, tire a minha vida do pecado, tire a minha vida das perseguições, da frieza, da apatia espiritual. O mesmo Espírito que trouxe Jesus está agora habitando em teu coração, mexendo em teu ser, libertando você das cadeias, das prisões, da frieza, da superficialidade espiritual e te trazendo para perto. Ele está te chamando para perto, dizendo: vem. O texto diz que ele também pediu para fazer parte das suas aflições. Sabe, querido, olha o que Paulo está dizendo. Paulo entende que conhecer a Cristo também envolve sofrer com Ele. É como quem compartilha de uma missão, amado. Não é buscar o sofrimento por si, não é você querer dor, não é você entender que você tem que passar por isso e concordar. Eu quero, não é isso, mas é não se esquivar dela quando ela aparecer. Não é ter medo das suas lutas, não é ter medo dos problemas por causa do Evangelho, em obediência, em amor a Deus. É morrer para si, para que a carne, para o ego, para viver para Deus, querido. Sendo feito conforme a tua morte. Sabe o que isso está falando, amados? Está falando de redenção total. Assim como Jesus morreu em obediência, Paulo desejava viver crucificado com Cristo. Sabe, não é só crer em Cristo, amados, mas é se tornar como Cristo é. Deus quer você, não o seu talento, não o seu ministério, não a sua agenda, não. Deus quer você. Hoje Ele te chama para te conhecer, para você conhecê-lo mais. Quero que você fique de pé, querido. Aleluia. Escuta a voz do Senhor clamando e gritando dentro do teu coração. Ouça o Senhor te chamando para mais perto dEle. De verdade, amado, nossa intenção e a intenção de Jesus nunca foi enganar pessoas, nunca foi contar historinhas aqui românticas, bonitas, fazer com que sua alma se contagie. Mas o Senhor está te chamando em espírito nessa noite, para um relacionamento maior, para uma vida maior. Eu sei que existe um véu assim que esconde, muitas vezes, esse outro lado dessa intimidade. É o medo, é a preocupação do que eu vou perder para isso. Sabe, o que vai custar essa intimidade? Eu não vou falar outra coisa, mas vai custar toda a tua vontade. Vai custar todos os teus desejos. Vai custar entregas, renúncias. Vai custar amizades. Vai custar falar a verdade, mesmo que você sofra por ela. E o Senhor me mostra como um véu, um pano, te cegando e não percebendo o que tem do outro lado. E por não conhecer o outro lado, o lado da intimidade, o lado do coração de Deus, há um medo que nos toma, há uma preocupação que nos toma, há uma culpa que nos cerca. Um sentimento do tipo: Deus, como que eu posso ser tão pequeno? Como que eu posso ter tanto medo de me entregar, de viver realmente para Ti, completamente em Ti? Sabe o que vai custar, querido? A tua família vai se levantar contra você. Pessoas que você ama vão se opor a você.
Mas não é para você ter raiva delas, não é para você, sabe, se preocupar com tudo isso que você vai perder, o custo. Porque a recompensa é Cristo. A recompensa é conhecê-lo, o nosso amado. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que se entregou na cruz por você, querido, simplesmente para Ele poder ser um contigo, simplesmente para Ele ser teu amigo, simplesmente para Ele morar em teu coração, simplesmente para vocês terem uma vida de comunhão. E se esse é o desejo do teu coração, se isso te chama a tua atenção nessa noite, se isso é algo que talvez você pode ter esse véu que está gerando esse sentimento, mas Jesus ele está falando, esse véu está sendo rasgado hoje, está sendo tirado da tua vida, está sendo tirado do teu coração, toda a preocupação que se levanta contra isso, está sendo arrancada hoje de você, querido. Ei, o Senhor está te libertando, o Senhor está te chamando para Ele. Ele está te chamando para que você tenha o cheiro dEle. Jesus, Ele cheira como um perfume suave. E Ele quer estar tão perto de você que Ele quer que o cheiro dEle esteja impregnado em você, querido. Basta você querer. Basta você levantar seus olhos para Ele. Basta você levantar teu coração para Ele e dizer: Jesus, eu quero viver nesse nível de intimidade. Eu quero parar de ser superficial. Sabe, eu quero sofrer com você, Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero que você ponha a mão no teu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor acesse coisas aqui profundas. Eu não quero mais ter medo, ter culpa, ter sentimentos que me afastam dessa intimidade. E eu te agradeço porque o Senhor está falando comigo. E eu te dou meu coração. Sente Ele te visitando, querida. Pai, eu quero te agradecer essa noite por esse culto. Eu quero te agradecer pela mensagem, pela verdade que está sendo anunciada neste lugar. Que meus irmãos possam receber deste amor. Possam saber, Jesus, que o amor lança fora todo medo. E nós te louvamos por isso. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.